Você já sentiu que o mundo está cada vez mais caótico e que, por mais que tente se manter calmo, sempre há algo ou alguém que te puxa para o estresse? Do trânsito à convivência, às vezes, parece que tudo conspira para testar sua paciência. Mas aqui está o que ninguém te diz. O problema não é o caos ao seu redor. É o quanto ele consegue te afetar. Agora, imagine passar o seu dia sem se deixar levar por provocações, sem ser dominado pela ansiedade ou pela raiva. Imagine ser aquela pessoa que não se deixa levar pelo barulho, que mantém a postura firme, não importa o que aconteça. Neste vídeo, eu vou te mostrar como construir essa fortaleza interna. Você vai aprender a parar de reagir ao que não merece sua atenção, a evitar desgastes desnecessários e, acima de tudo, a tomar o controle da sua própria mente. O mundo pode ser um caos, mas a sua paz não precisa ser refém dele. E antes de começarmos, deixe seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, o YouTube entende que nosso conteúdo é interessante e envia para mais pessoas aprenderem a controlar suas emoções. Vamos começar. 1. O que acontece ao seu redor não define você. Você já teve um dia em que parecia que o universo inteiro estava conspirando contra você? O despertador não tocou, você acordou atrasado. No trânsito, um motorista cortou sua frente e ainda te olhou com cara de deboche. No trabalho, um colega assumiu o crédito por algo que você fez. Quando finalmente chega em casa querendo paz, o vizinho resolve aproveitar a noite ouvindo as piores músicas com o som no volume máximo. Nesse momento, a raiva sobe como um fogo dentro de você. É impossível não perder a paciência, certo? Errado. A verdade é que ninguém pode te fazer perder a calma sem a sua permissão. O estoicismo nos ensina que a vida está cheia de situações irritantes, mas quem decide como reagir é você. O mundo está cheio de gatilhos, sejam pessoas mal educadas, problemas inesperados, notícias que te deixam indignado, trânsito que não anda e clientes ou chefes difíceis. Tudo isso acontece fora do seu controle, mas o que acontece dentro de você é sua escolha. Imagine que você está segurando um copo cheio de café quente. Se alguém esbarrar em você, o que vai derramar? Café, porque era isso que estava dentro do copo. A mesma coisa acontece com você. Quando a vida te empurra, o que sai de dentro? Raiva, impaciência, frustração ou autocontrole, clareza e força. O mundo pode te pressionar o quanto quiser, mas a decisão de reagir ou não ainda é sua. Marco Aurélio, o imperador que lidava com traições, guerras e pragas, entendia isso profundamente. Ele escreveu: "Se alguém te irrita, saiba que é a sua mente que está permitindo essa irritação." Parece simples, mas pense nisso. Se a raiva fosse automática, todas as pessoas reagiriam da mesma forma às mesmas situações. Mas isso não acontece. Um motorista corta sua frente no trânsito. Algumas pessoas se enfurecem e xingam, enquanto outras apenas seguem seu caminho. Um chefe faz uma crítica. Alguns se sentem humilhados e reagem com defensividade, enquanto outros absorvem a informação e usam para melhorar. Se a mesma situação pode gerar reações tão diferentes, então o problema não está no que acontece, mas na forma como interpretamos. Isso significa que a raiva, a frustração e a impaciência não são obrigatórias. Elas são respostas treinadas que podemos modificar. Mas como? A resposta é simples, criando um espaço entre o que acontece e como reagimos. Quando algo te irritar, experimente pausar por um instante. Não responda imediatamente. Respire e se pergunte: isso realmente merece minha energia? Porque a verdade é que a maioria das coisas que nos tiram do sério não importam tanto quanto pensamos. O motorista que te cortou vai desaparecer do seu dia em segundos. O colega de trabalho folgado não define seu valor. O barulho do vizinho vai passar, mas a sua paz interior, essa pode durar o tempo que você decidir. E essa é a verdadeira liberdade. Não a ausência de problemas, mas a capacidade de não ser escravizado por eles. Porque no fim, o que acontece ao seu redor não define seu estado de espírito. O que define é a forma como você escolhe reagir, e essa escolha é sempre sua. Como disse Epicteto, o filósofo escravo, sobre liberdade de escolha, assim que sofreu maus tratos do seu dono: "Você pode amarrar minha perna, mas nem Zeus tem o poder de quebrar minha liberdade de escolha." 2. O estoicismo como antídoto contra a confusão.
Você já se sentiu sobrecarregado com tanta informação, sem saber o que realmente pensar? É como estar no meio de um mar agitado, tentando nadar contra as ondas de postagens, opiniões e crises que surgem a cada instante. Mas aqui está a verdade. O problema não é a quantidade de informação, e sim o que você escolhe consumir. O mundo não nos dá um segundo de paz. A cada rolar de tela, uma nova treta. A cada clique, um novo medo. Se não tivermos clareza, passamos a viver reagindo ao que nos jogam, sem perceber que estamos perdendo o controle sobre nossos próprios pensamentos. O estoicismo é o antídoto para essa confusão. Ele nos ensina que nossa mente é como uma casa e nós decidimos quem entra. Um estoico não permite que qualquer pensamento ocupe seu espaço. Ele filtra, escolhe e só deixa ficar o que realmente importa. Isso exige autocontrole. Você já viu alguém reagindo impulsivamente a uma notícia e depois se arrependendo? Ou discutindo sobre um assunto que no fundo nem entende direito? Isso acontece porque a maioria das pessoas age antes de pensar. Mas um estoico não cai nessa armadilha. Ele aprende a pausar antes de responder, como um lutador experiente que não se abala com os golpes do adversário. Ele observa, entende e só age quando realmente necessário. Sêneca dizia: se você não sabe para onde está indo, nenhum vento será favorável. É por isso que, para manter a mente firme, é preciso ter um propósito claro. Se você passa o dia consumindo tudo o que aparece na sua frente, logo perderá de vista o que realmente importa. O pior, não vai ter tempo para colocar sua vida em ordem. O verdadeiro poder não está em saber tudo, mas em saber o que ignorar. Vivemos em tempos onde a atenção é um dos bens mais valiosos, e aqueles que sabem preservá-la terão sempre uma vantagem. Então, antes de reagir à próxima polêmica, se pergunte: isso realmente merece minha atenção? Ou estou apenas sendo puxado para o caos? A paz não vem de fora, ela vem da sua escolha de não deixar o barulho externo roubar seu equilíbrio. 3. O poder do diário estoico. Você já deitou na cama à noite sentindo que o dia passou rápido demais, sem nem perceber direito o que fez? Ou acordou com a mente tão cheia de preocupações que parecia impossível se concentrar? O problema não é a quantidade de coisas acontecendo. O problema é a falta de clareza. O diário estoico é a âncora que impede que você seja levado pela correnteza da confusão mental. Escrever não é apenas registrar o que aconteceu, mas organizar o que você pensa. É como limpar um vidro embaçado. De repente, tudo se torna mais nítido. Quando colocamos nossos pensamentos no papel, enxergamos com mais clareza o que realmente importa. Você já tentou resolver um problema e só encontrou a resposta quando parou para escrevê-lo? Isso acontece porque a escrita transforma o caos da mente em algo concreto. Mas manter um diário não é apenas sobre desabafar. É sobre perguntar a si mesmo: o que eu aprendi hoje? Onde posso melhorar? Isso merece minha atenção ou devo deixar para trás? Essas perguntas não são só palavras. São a bússola que evita que você cometa os mesmos erros e fortalece suas decisões. Imagine um escultor diante de um bloco de mármore. Ele não cria algo novo, mas remove o que está em excesso para revelar a verdadeira forma da obra. Escrever é a mesma coisa. Você esculpe sua própria consciência, retirando o que é desnecessário e fortalecendo o que realmente importa. Os grandes estoicos sabiam disso. Marcos Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, escrevia todas as noites. Não para impressionar os outros, mas para lembrar a si mesmo de quem queria ser, para não se perder no orgulho, na raiva ou nas distrações do poder. Essa é a verdadeira função do diário estoico. Não é para os outros, é para você. É um espaço onde você pode ser honesto sem medo de julgamentos. Um espaço onde você não precisa parecer forte para ninguém, apenas se tornar mais forte para si mesmo. Escrever todos os dias é um ato de poder. Se você não definir seus pensamentos, o mundo fará isso por você. E no meio do barulho constante da modernidade, essa prática é um lembrete de que sua mente não precisa estar à mercê de tudo ao seu redor. Porque, no fim, quem não reflete sobre seus próprios pensamentos, vive refém dos pensamentos dos outros. 4. Ganhe controle sobre suas próprias reações. Você já se pegou remoendo uma discussão por horas, talvez até dias, mesmo sabendo que aquilo não mudaria nada? Ou sentiu sua paz ser roubada por uma pessoa grosseira que nem sequer percebeu o estrago que causou? O problema não é o que acontece, mas o poder que damos a essas situações. A vida nos coloca diante de pessoas difíceis, imprevistos, frustrantes,
e injustiças inevitáveis, mas perder a calma diante delas é como derramar veneno na própria água. No fim, somos nós que sofremos. O estoicismo ensina que nossa força não está em mudar os outros, mas em governar a nós mesmos. Afinal, se cada provocação nos tira do eixo, entregamos nosso poder para aqueles que menos merecem. Pense por um momento. É o carro da frente, a fila do mercado, o barulho do vizinho, o colega de trabalho que fala sem parar. Se cada uma dessas situações te tira do sério, o quanto está valendo sua paz? Como Epicteto disse, você entrega sua mente a qualquer um que vem, então eles podem abusar de você, deixando-o perturbado e transtornado. Você não tem vergonha disso? O mundo está cheio de pessoas que agem sem consideração, movidas pelo egoísmo ou pela ignorância. Esperar que todos sejam racionais e gentis é um caminho certo para a decepção. Marcos Aurélio sabia disso. Ele escrevia para si mesmo, lembrando que encontraria pessoas ingratas, arrogantes e mesquinhas todos os dias. Mas, acima de tudo, lembrava que o caráter dos outros não define o seu próprio. Ser estoico é ser como um farol em meio à tempestade. Enquanto as ondas se agitam ao redor, ele permanece firme, sem se deixar levar pelo caos externo. Aceitar que certas pessoas nunca mudarão não significa desistir da justiça, mas sim abandonar a ilusão de que podemos consertar tudo. Gastar energia tentando convencer alguém que não quer ouvir ou buscando justiça, onde não há espaço para ela, só nos leva à frustração. O verdadeiro poder está em saber quando seguir em frente, sem se apegar ao que não pode ser transformado. É melhor direcionar nosso tempo e esforço para aquilo que realmente podemos influenciar: nossos próprios pensamentos e ações. A liberdade começa quando paramos de reagir a tudo que nos incomoda. Isso não significa ser passivo, mas escolher nossas batalhas com sabedoria. Entenda que algumas discussões nunca levarão a nada, algumas ofensas não merecem nossa resposta e alguns conflitos só existem porque decidimos alimentá-los. No fim, um estoico entende que sua paz vale mais do que provar um ponto ou ganhar uma discussão. Porque quem realmente vence não é quem tem a última palavra, mas quem preserva sua serenidade, independentemente da desordem alheia. E se você já entrou em uma discussão que poderia ter sido evitada, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas a aprenderem com isso. 5. Aceite o que está fora do seu controle. Você já passou horas planejando algo nos mínimos detalhes, apenas para ver tudo sair de um jeito completamente diferente? Um voo cancelado, uma oportunidade perdida, uma reviravolta inesperada, e de repente todo o esforço parece inútil. Esse choque entre expectativa e realidade é a raiz da ansiedade. Queremos ter certeza, queremos ter controle, mas a verdade é que grande parte do que acontece está além do nosso alcance. O estoicismo ensina que a paz não vem de tentar controlar o mundo, mas de aprender a aceitá-lo. Pense em um chefe que insiste em tentar fazer um funcionário descomprometido mudar de atitude. Ele cobra, insiste, tenta motivá-lo, investe tempo e paciência, mas nada muda. A frustração cresce porque ele acredita que seu esforço deveria produzir um resultado. Mas no fim, a decisão de mudar não cabe a ele. Se esse chefe continuar insistindo em mudar algo que não está sob seu controle, só aumentará sua frustração. Mas se ele aceita que certas pessoas não mudarão e redireciona sua energia para os funcionários que realmente querem crescer, sua perspectiva muda completamente. A ansiedade nasce da tentativa de segurar a areia com as mãos. Quanto mais apertamos, mais ela escapa. Aceitar que nem tudo está sob nosso controle não significa vestir uma roupa de conformismo, mas sim direcionar nossa força para onde ela realmente faz diferença. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo? Logos, um estoico se pergunta, o que posso fazer agora? Ou qual a melhor forma de responder a isso? Essa mudança de mentalidade é o que transforma a situação na sua vida. Quem aceita essa verdade vive mais leve. Não significa que os problemas desaparecerão, mas sim que eles perderão o poder de paralisar. Quando entendemos que a vida sempre terá momentos de incerteza, podemos trocar a angústia pela ação. Podemos escolher agir com coragem, paciência e clareza, sabendo que, aconteça o que acontecer, sempre teremos controle sobre a maneira como enfrentamos os desafios. E no fim, isso é o que realmente importa. 6.
Busque conhecimento duradouro. Você já se pegou rolando a tela do celular por minutos, talvez até horas, e no final percebeu que não absorveu nada realmente útil? Notícias sensacionalistas, vídeos curtos e discussões vazias tomam conta da sua atenção sem que você perceba. O problema não é a falta de informação, mas o excesso dela. Vivemos em uma era onde há mais conteúdo disponível do que jamais conseguiríamos consumir, mas a maioria dele é superficial, com muito apelo sexual e projetada para capturar sua atenção, não para agregar valor à sua vida. O estoicismo nos ensina a ser seletivos com o que deixamos entrar na nossa mente, da mesma forma que um mestre artesão escolhe cuidadosamente suas ferramentas. Se queremos construir algo sólido dentro de nós, precisamos investir em conhecimento que resista ao tempo. Hoje, muitos correm atrás de novidades como se fossem colecionadores de distrações. Mas o verdadeiro aprendizado não está na quantidade de informações consumidas, e sim na profundidade com que você a absorve. Pense em um estudante que precisa aprender algo importante para sua carreira. Ele pode assistir a vídeos curtos e ler resumos rápidos, ou pode se aprofundar em um livro ou curso de qualidade. No curto prazo, tudo pode parecer aprendizado, mas com o tempo, apenas o conhecimento sólido permanecerá. O mesmo acontece com o que consumimos diariamente. Um livro bem lido pode ensinar mais do que centenas de notícias rasas. Assim como um atleta não melhora treinando de maneira aleatória, nossa mente só se fortalece quando nos alimentamos do tipo certo de conhecimento. O que você assiste ou lê hoje ainda fará sentido daqui a 10 anos. Se a resposta for não, talvez seja melhor buscar algo mais valioso. O segredo é substituir o consumo passivo por uma busca ativa pelo saber. Resgate na sua vida o prazer de aprender algo novo. A sabedoria está em escolher o que nutre sua mente e não o que apenas a enche de ruído. O conhecimento verdadeiro não envelhece, não depende de postagens sensacionalistas nem de tendências passageiras. Ele transforma a maneira como enxergamos o mundo e nos fortalece para lidar com ele. O estoicismo nos ensina que a mente deve ser um jardim bem cuidado, e não um terreno abandonado onde qualquer erva daninha pode crescer, porque a escolha do que plantamos ali define o que colhemos na vida. 7. O obstáculo é o caminho. Você já esteve tão frustrado com um problema que pensou em desistir? Talvez um trabalho muito difícil que você aceitou fazer, um plano que não deu certo ou uma porta que se fechou bem quando você mais precisava. A maioria das pessoas encara esses momentos como sinais de que deveriam parar. Mas os estoicos enxergam de outra forma. Cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Se uma porta se fecha, isso não significa que a jornada acabou. Significa que chegou a hora de encontrar outra entrada. Ou, como diz o ditado, fecha-se uma porta, abre-se uma janela. O problema não é a existência dos desafios, mas a forma como escolhemos enfrentá-los. Todo grande avanço nasce de um bloqueio. Pense por um momento nisso. Um atleta não fica mais forte sem resistência. Um músico não aprimora sua arte sem erros. Uma mente não se expande sem desafios. Quando algo não sai como planejamos, temos duas opções: reclamar ou aprender. Os estoicos escolhem aprender. Para eles, cada problema carrega uma lição. Cada revés fortalece o caráter. Cada momento difícil é um treino para a resiliência. Isso não significa que devemos romantizar a dor ou buscar sofrimento. Mas, em vez de lamentar os desafios, podemos usá-los como combustível. A raiva pode se transformar em motivação. A rejeição pode despertar seu crescimento. O fracasso pode ensinar o caminho certo. A diferença entre quem cresce com a vida e quem fica paralisado na vida não está no que enfrentam, mas em como respondem a cada situação. Veja o caso de Walt Disney. Ele perdeu, por questões contratuais, o direito sobre seus primeiros personagens e criações. Ele poderia ter se intimidado, se revoltado com a injustiça e desistido ali mesmo. Mas ele escolheu um caminho diferente. Em vez de se apegar ao que perdeu, usou a situação como impulso para criar algo ainda maior. Foi dessa crise que nasceu o Mickey Mouse, e com ele, um império criativo que revolucionou o mundo da animação. Isso não significa que nunca vamos sofrer ou nos decepcionar, mas sim que, quando passamos a acreditar mais no que temos dentro de nós do que no que acontece lá fora, nossa percepção da vida muda. Marcos Aurélio disse que aquilo que nos bloqueia, nos conduz. O obstáculo não é o fim da linha, é o início de uma nova estratégia.
Se algo impede sua caminhada, talvez seja o momento de mudar sua abordagem, buscar outra solução ou até mesmo entender que o próprio bloqueio pode ser uma lição valiosa. A vida sempre testará sua resiliência, mas cabe a você decidir. Essa barreira será um muro ou um degrau. 8. Mantenha seus padrões, mesmo quando os outros não tenham. Imagine que você está em um ambiente de trabalho onde vê alguns colegas manipulando números, outros puxando o saco do chefe ou levando crédito por algo que não fizeram. Eles parecem se dar bem, alguns recebem promoções e nunca enfrentam as consequências. A tentação surge. Se todo mundo joga sujo, por que eu deveria ser o único a fazer o certo? Essa é uma das grandes armadilhas da vida. O mundo está cheio de atalhos, e muitas pessoas parecem ser recompensadas por cortar caminho, trapacear e manipular. Mas aqui está a verdade que poucos enxergam. O preço de abandonar seus valores é maior do que qualquer recompensa imediata. A pessoa que ganha um pouco mais hoje, mas se perde de si mesmo para isso acontecer. Lá na frente vai descobrir que nenhum dinheiro compra cura emocional. O estoicismo nos ensina que o caráter não deve ser definido pelo comportamento dos outros, mas pelos princípios que escolhemos seguir. Ser uma pessoa íntegra não significa ser ingênuo, nem se deixar explorar. Significa entender que, no longo prazo, a única coisa que realmente importa é a sua paz de espírito. Porque o que adianta conquistar o mundo, se no fim, você não pode confiar nem em si mesmo? É fácil manter bons valores quando tudo está a seu favor. O verdadeiro teste acontece quando ninguém está olhando, quando há uma oportunidade de se dar bem sem ser pego. Nessas horas, mostramos quem verdadeiramente somos. Um estoico não age corretamente esperando aplausos ou recompensas. Ele age corretamente porque essa é a única forma de viver com dignidade. E aqui está algo poderoso. Quando você mantém seus padrões mesmo em um mundo que os ignora, você se torna um farol no meio da escuridão. Talvez você não perceba, mas sua postura silenciosa inspira outras pessoas. A verdadeira influência vem da coerência, não da imposição. No final, você só pode responder por si mesmo. Você não pode controlar a conduta dos outros, mas pode decidir quem você será. Atalhos podem trazer ganhos rápidos, mas cedo ou tarde o boleto vem e alguém tem que pagar a conta. Já a integridade constrói algo que não pode ser derrubado, uma vida que você pode olhar no espelho e respeitar. O mundo pode estar cheio de falsidades, jogos de interesse e desonestidade, mas a escolha de viver com honra sempre estará em suas mãos. E essa é a única coisa que ninguém pode tirar de você. 9. A liberdade de não julgar. Você já passou por uma situação em que alguém te deu uma resposta fria, e na hora você pensou, essa pessoa foi grossa comigo? O dia segue, e aquela sensação ruim fica te incomodando. Mas horas depois, você descobre que a pessoa estava apenas passando por um problema pessoal e nem percebeu como falou. Esse tipo de situação acontece o tempo todo. O problema não foi a resposta em si, mas a história que você criou em torno dela. Hoje, cada notícia, comportamento ou situação parece exigir um julgamento imediato. Mas os estoicos nos ensinam algo poderoso. Nem tudo precisa da nossa opinião. Não é necessário classificar cada evento como bom ou ruim, justo ou injusto, certo ou errado. A vida simplesmente acontece, e é nossa interpretação que determina o impacto que ela terá sobre nós. Quando julgamos rapidamente uma situação, nos tornamos prisioneiros das nossas próprias interpretações. Um olhar torto pode parecer desrespeito. Um erro pode ser visto como traição. Mas e se não for nada disso? E se estivermos apenas reagindo a partir de nossas próprias inseguranças e experiências passadas? Talvez você conheça alguém que está sempre na defensiva. Se você faz uma pergunta simples, essa pessoa já responde com 4 pedras na mão, como se estivesse se protegendo de um ataque que nem aconteceu. Quando alguém acredita que o mundo está sempre pronto para atacá-lo ou se aproveitar dele, qualquer interação com outras pessoas será um reflexo dessa impressão que ele já carrega por dentro. Ele não reage ao que está acontecendo, mas ao que acha que está acontecendo. O estoicismo nos lembra que a calma vem quando aprendemos a observar sem nos precipitar. Nem tudo precisa ser rotulado, nem tudo precisa de uma resposta emocional. A mente que julga rápido demais se torna refém do mundo externo. Quem se irrita com facilidade perde a paz por qualquer coisa. Quem se ofende por tudo entrega seu poder a cada pessoa que cruza seu caminho. Mas quem aprende a pausar, respirar
e aceitar os fatos como eles são, sem adicionar camadas de emoção desnecessárias, se torna mais forte. Ser capaz de olhar para algo e dizer, isso não me afeta, é um dos maiores poderes que podemos desenvolver. Os estoicos ensinam que a sabedoria está em ver as coisas como realmente são, sem dramas ou exageros. Em vez de reagir instintivamente, podemos escolher refletir, entender e seguir em frente sem carregar pesos desnecessários. Isso não significa ignorar o mundo. Não significa ser um boca aberta sem poder de reagir, mas sim não permitir que o mundo ou qualquer pessoa controle suas emoções. Porque no fim das contas, é muito mais fácil carregar uma mochila leve do que uma cheia de julgamentos e suposições. 10. O que você controla define seu destino. Você já passou horas preocupado com algo que estava completamente fora do seu controle? Talvez uma resposta que nunca chegou, a opinião de alguém sobre você, ou até um erro do passado que você gostaria de apagar. A verdade é que grande parte do nosso sofrimento vem da tentativa frustrada de controlar o incontrolável. Gastamos energia tentando mudar pessoas que não querem mudar, esperando que o mundo seja mais justo ou que as circunstâncias se alinhem perfeitamente para que possamos, enfim, ter paz. Mas aqui está o problema. Essa luta já está perdida antes mesmo de começar. O estoicismo nos ensina que a chave para uma vida mais leve e equilibrada está em redirecionar nossa atenção para o que realmente está ao nosso alcance. Em vez de lutar contra o vento, devemos ajustar as velas. Pense na última vez em que ficou irritado porque alguém agiu de forma injusta com você. Talvez um colega de trabalho que passou por cima das suas ideias em uma reunião, um amigo que não retribuiu sua consideração, ou alguém da sua própria que não reconheceu seu esforço. Você poderia passar o dia remoendo isso, analisando cada detalhe da situação e pensando em formas de consertar essa pessoa. Mas qual seria o resultado? Nada mudaria. O comportamento dos outros, suas reações e opiniões, nada disso está em nossas mãos. Mas há algo que sempre está. Como escolhemos reagir? Imagine que você planejou um evento importante ao ar livre, um casamento, um dia na praia ou até um piquenique com amigos. Você conferiu a previsão do tempo, organizou tudo nos mínimos detalhes, mas no dia, o céu desaba em chuva. Você pode se frustrar, reclamar e perguntar, por que isso aconteceu justo hoje? Mas isso não fará a chuva parar. O que está no seu controle é como você escolhe lidar com isso. Você pode deixar a frustração estragar o momento ou pode se adaptar, mudar os planos e aproveitar da melhor forma possível. A vida é assim. Algumas coisas não dependem de nós, mas nossa atitude sempre depende. Aceitar essa realidade não significa ser passivo, mas sim agir com inteligência. Em vez de se preocupar com as decisões de outras pessoas, você começa a se preocupar com as suas decisões. Quando você concentra sua energia no que pode mudar, em vez de reclamar do que não pode, encontra soluções em vez de desculpas. E esse é o verdadeiro poder, assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Isso nos liberta do peso desnecessário da preocupação, ansiedade e expectativa, e nos permite caminhar com mais leveza. Afinal, não importa quantos ventos soprem contra nós, sempre teremos o poder de decidir como seguir em frente. E a nossa escolha não surtar, não ceder e manter nossa paz, independente do que aconteça nas nossas vidas. E se você chegou até aqui, comente. No caminho. Obrigado por assistir.